Olá. Então, galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cavalarias. A gente vai fazer um tema diferente, né? Normalmente a gente tá fazendo história de países, hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a unidade de guerra, a cavalaria. Explicar alguns conceitos básicos dela, a utilidade dela no campo de batalha, a utilidade dela dependendo da época também, né? Porque cada época a cavalaria mudava de função, ou a maioria das vezes era parecida, mas quando a tecnologia vai avançando, a função da cavalaria em algumas coisas muda. Desmentir também algumas fantasias que filmes e séries mostram pra gente. Falar realmente o que acontecia na realidade, porque os filmes mentem muito sobre cavalarias para vocês. Ok. Primeiramente, a gente tem que ter o conceito de cavalaria, quando que realmente foi usado. Então, cavalo foi primeiramente usado como para locomoção, tá? Depois ele foi usado para empurrar cargas, né, carroças, e depois que realmente usaram eles no campo de batalha. Quando começam a usar as cavalarias no campo de batalha, a gente tem algumas funções da cavalaria na batalha que diferencia da época medieval. Antes da Idade Média, as cavalarias elas tinham uma função diferente. Ali, Império Romano, aquela época ali, de Império Romano, toda essa época assim, a cavalaria tinha uma função bem diferente. Primeiro, pelas técnicas. As técnicas, de acordo com que a história vai passando, eles vão inventando técnicas diferentes na cavalaria, onde isso muda bem. O armamento e a armadura, tá? O armamento e a armadura também importa muito, muda muito a função. Basicamente isso. Primeiramente, a gente, na história, quando a gente começa a ter realmente cavalarias nos campos de batalha, seriamente, a cavalaria ela servia para algumas funções. Primeiramente, ela servia para flanquear os inimigos, pegar eles por trás, de lateral, distraídos, entende? Se você, se, por exemplo, se tem um inimigo distraído, você pode passar por sua cavalaria por trás e atacar o inimigo sem ele te ver, e aí ele não vai conseguir fazer uma formação que vai repelir sua cavalaria antes dela te atacar, porque vai ser um ataque surpresa. Outra coisa também era para limpar o resto de unidade. Quando a batalha acaba, no final de batalhas, sempre sobra algumas unidades que tentam fugir, correr, ou algumas unidades que ficam com muito poucos soldados. E como o inimigo já está fragilizado e tudo mais, as cavalarias serviam também para isso, para eliminar o resto de unidades fracas que sobrava rapidamente e não deixar fugir os inimigos, os soldados inimigos que tentavam correr do campo de batalha. E também a última função que ela tinha era de dar um apoio quando alguma infantaria, alguma outra unidade estava desorganizada. Por exemplo, nessa época a cavalaria não atacava uma infantaria bem formada. Então, uma cavalaria não ia atacar direto uma infantaria, toda uma unidade de infantaria organizada e completa, entende? Ela só ia atacar se aquela infantaria tivesse desorganizada
ou com poucas unidades. Mas já unidades como arqueiros e tudo mais, que são unidades que não tem muito poder de combate cara a cara, eles podiam servir para atacar essas unidades. Só que raramente eles tinham essa chance, porque normalmente essas unidades estavam sempre protegidas por alguma infantaria. Enfim, por quê? O que diferencia a Idade Média de antes dela, a função da cavalaria? Primeiro, porque por um simples motivo, por dois simples motivos. Primeiro, equipamentos. Na Idade Média os equipamentos se tornam muito mais os, os soldados, os cavaleiros, né, conseguem armaduras muito melhores e alguns casos armaduras até para os cavalos. Isso ajudava a ela enfrentar unidades. E o principal motivo eram as técnicas de combate. Antes da Idade Média, a cavalaria usava. A arma principal da cavalaria, antes da invenção da arma de fogo, é lança, tá? As outras armas são complementos. Mas a principal de todas as armas da cavalaria, antes da criação da arma de fogo, é lança. Nessa época, a técnica que eles usavam as lanças eram normalmente com uma mão ou com duas, só que de forma. Só que eles, como mostra na imagem, ó, eles balançavam braços, eram bem versáteis os ataques. Normalmente atacavam de laterais ou apunhalando com a lança, mas de posições diferentes, né? Ou atacavam assim, apunhalavam com a lança por cima, aqui como na imagem da direita. Mas esses eram ataques que normalmente eles não tinham tanta força de penetração, pois era ali a força do braço do cara. De vez em quando a velocidade do cavalo ajudava, mas era normalmente ali o braço do cara atacando. Entende? E é mais ou menos assim as técnicas, por muito tempo. Só que quando começa a Idade Média, a primeira coisa que a gente tem é a, os soldados, a cavalaria começa a ter armaduras muito melhores, em alguns casos até armadura para os cavalos. Ali para os últimos séculos da Idade Média, aqui na foto da esquerda a gente pode ver um cavalo com armadura e uma armadura de um cavaleiro completa. E essa armadura, especificamente nessa época, né, que é mais ou menos pro final da Idade Média, as armaduras de cavaleiros no final da Idade Média, elas eram muito boas. Muito boas. Elas, por exemplo, armas de corte praticamente não tinham efeito nessas armaduras. Se você for na internet, você acha vídeos de pessoas usando essas armaduras e outras pessoas atacando com espadas de duas mãos, com toda a força deles nas armaduras tipo, não faz impacto nenhum. Nem arma de apunhalar. Em alguns casos, se você tivesse muita força, até você conseguia danificar o cara com apunhalamento na armadura deles, mas normalmente não era o suficiente. Então, as armas que as pessoas usavam para enfrentar pessoas com armaduras todas cobertas de metais, né? Placas de metais grandes, assim, bem resistentes, eram normalmente armas que tinham um poder de amassar, como martelos de guerra, machado de duas mãos grandes, ou massas, que são aquelas armas onde a ponta é como se fosse uma bola. Aí normalmente de vez em quando é só uma bola maciça mesmo, ou uma bola com uns espinhos, ou enfim. Armas que têm um poder de amassar. Porque essas armas tinham efeito, porque quando você batia na armadura deles, você amassava a armadura deles, e aí
chegava neles o ataque, entende? Então era esse tipo de arma. Mas armas de corte armas de corte e apunhalamento raramente tinham realmente um grande efeito. Então, é, então, para você matar um cavaleiro era muito difícil. É, E aí, na Idade Média, eles também inventam uma técnica muito importante. Que é a seguinte técnica que eu vou mostrar aqui agora. Essa técnica de você pegar a lança, apoiar no seu ombro e ir com o cavalo a toda velocidade. E aí você perfura o inimigo com a sua lança. Por que essa técnica é muito importante? Antes, você, para segurar o impacto da lança no inimigo, você só tinha o seu braço. Com o invento dessa técnica, você pode simplesmente apoiar sua lança no seu ombro e com toda a você pode usar o impulso, toda a velocidade do cavalo. Usava a velocidade do cavalo e ia no inimigo. E aí você perfurava o inimigo. Normalmente a lança quebrava, né? Quando batia nele, mas você perfurava ele. E você não caía do cavalo, entende? Porque antes ou a lança saía da sua mão. Porque antes, se você isso com toda a força do mundo, com o cavalo segurando assim com a lança numa mão e atacasse o inimigo, você não ia ter tanto impacto. Porque ou a lança ia escorregar pela sua mão, ou ela ia sair dela, ou se você conseguisse segurar, você poderia cair do cavalo. Porque na época, a sela também. Outra coisa é a sela. A sela não era tão resistente. Com o avanço da sela, você. Com o impacto, a sela te ajudava a não cair do cavalo. E, além disso, te ajudava a controlar melhor o cavalo. E como eu já disse, você tinha um apoio de todo o seu corpo. Então, quando você batia no inimigo, a lança quebrava e não escapulia da sua mão. E antes eles não podiam aproveitar isso. E quando isso acontece, cavalarias começam a atacar unidades de infantarias inteiras e bem em formações diretamente. Então, você podia ser um membro, se você fosse um membro da infantaria, então rolava de cavalarias atacarem de frente infantarias. Antes não acontecia. Pelos motivos que eu já disse. Agora você tinha um controle melhor do cavalo pela sela. Tinha menos chance de cair porque a sela era melhor. Você tinha uma técnica melhor de perfuramento do seu inimigo. Você tinha uma proteção melhor contra o ataque deles. Então as cavalarias começaram a atacar de frente infantarias. Aí você pensa, pô, mas não tinha algumas formações de infantaria que conseguiam? Então, muito poucas, porque, primeira coisa, a cavalaria, quando ela avançava em você, ela tinha, numa infantaria, ela tem a vantagem da distância, porque ela tem uma lança longa. Se uma infantaria não tem uma lança, ela basicamente vai ter todas as outras armas vão ser armas de menor distância do que as armas da cavalaria. Consequentemente, era difícil de você se proteger e desviar dessas cavalarias te atacando. E não era fácil mesmo de desviar, porque a cavalaria podia andar pro lado, podia redirecionar a lança facilmente. E lembra que os cavaleiros, é, as cavalarias da época medieval normalmente quase sempre eram formados de cavaleiros. E cavaleiros eram soldados de elite da época. Eram soldados que tinham muito treino. Eles treinavam muito, muito. Desde os 7 anos de idade começa um treinamento de um cavaleiro. Com 21 ele vira um cavaleiro. Então ele passou a vida. Enquanto você era um soldado de infantaria normal que treinou por 4 semanas pra ir pra guerra, ele tá treinando há anos. Então não é fácil de sobreviver a um ataque direto de cavalaria em você. Esse é o primeiro. É por isso que as cavalarias. Então, assim, as cavalarias começaram a atacar de frente às infantarias. Isso funcionava muito bem. Você tinha algumas exceções. Aí você pensa, tipo, pô, e se lança? E se as infantarias
tiverem lanças, lanças longas, logo a gente consegue acertar o cavalo do, dos cavaleiros ou derrubar eles antes que eles consigam me atacar. Vamos lá. Dois motivos. Primeiro que tinha uma estratégia que eles usavam nesse caso, que era você manda a infantaria para peitar essa galera de lança, enquanto você manda a sua cavalaria para peitar unidades que não tinham lanças longas. E as unidades lanças longas não iam conseguir ajudar porque elas iam estar cuidando da infantaria inimiga. Outra coisa era a disciplina. Para você ter infantarias que aguentassem cavaleiros, unidades bem treinadas de cavaleiros te atacando, você tinha que ter soldados altamente disciplinados. Porque você não tem noção como que dá cagaço isso. Então, seguinte, você tá lá. Pensa, só pra você ter uma noção, pensa você. Você é um membro da infantaria, você tá na linha de frente. Você tá na linha de frente da sua unidade. E aí, do nada, uma unidade de cavaleiros te ataca. E você pensa, pô, é só ficar aqui parado com a lança. Só que, mano, quando você vê aquilo, você tá vendo uns caras que estão há anos treinando, nos cavalos gigantes, com umas armaduras muito foda, umas lanças gigantes. Dá muito medo. Então, isso é relatos reais, tinham muitas unidades que corriam. Porque para uma unidade correr, você não necessita que a maioria corra. Só alguns. Porque é o seguinte, para uma linha de lança realmente funcionar, você precisa ter uma linha intacta. Se eu tô ali na minha linha, aí o Bob fugiu, aí o Mike fugiu, aí, sei lá, uns 3 caras lá fugiram. Eu não tenho mais uma linha, mais uma minoria de soldados começou a fugir. Eu não tenho mais uma linha de lanças intacta. Eu tenho uma linha de lanças cheia de buracos. Logo, minha linha de lanças é falha. Porque nesses buracos as cavalarias vão conseguir passar facilmente. E vão pegar a gente. Então você só necessitava que alguma minoria fugisse para que toda a unidade fugisse de uma cavalaria de cavaleiros medievais. Beleza? Outra coisa que eu queria desmentir, que filmes sempre falam pra vocês, é cavalarias não ficam paradas. Vocês veem muito em filmes a cavalaria dando o charge, atacando ali a infantaria, tá? E aí eles ficam parados. Simplesmente você vê em filmes os caras em cima de cavalo lutando parado. Os caras parados com o cavalo atacando a galera. Isso não acontecia. A cavalaria não para. A vantagem de você ter um cavalo é a velocidade e a altura. Se você fica parado com seu cavalo atacando o inimigo, primeira coisa, você só tem um ângulo de ataque, por cima. Se ele tivesse um escudo, era só botar o escudo assim por cima, e aí ele atacava seu cavalo, aí você caía do cavalo, e aí complicava pra você. Outra coisa, tem muito mais membros da infantaria do que membros de uma cavalaria. Então, você, numa cavalaria no meio de uma unidade inimiga de infantaria, você tava contra muito inimigos. Porque enquanto tem 20 membros de cavalaria, tem 60 membros de infantaria na unidade inimiga. Então, você, além de você só ter um ângulo para atacar, você tinha que cuidar de 5 caras avançando em você. Então, simplesmente é mentira. Não existe essa parada de ficar parado. O que as cavalarias faziam? Elas atacavam o inimigo, saíam do local e atacavam de novo. Então ela entrava na unidade inimiga, mas ela passava. Pá, ela adentrava, passava, saía, dava a volta, atacava de novo, dava a volta, atacava. Ela não para, cavalarias não param, entende? Ela entrava, matava uma porra de gente, saía do meio da bagunça e voltava. Você entende? Cavalarias não podem parar. Entende? Cavalarias não paravam.
Beleza? Sobre a lança quebrar, sim, a maioria das vezes quando os cavaleiros atacavam assim, as unidades, eles perfuravam o inimigo e tudo mais, matavam muitos ali no primeiro choque, mas as lanças deles quebravam. O que acontecia? Aí eles puxavam as espadas, as armas secundárias, mas a arma principal é a lança. Eles davam o ataque. Se sua lança quebrasse, aí você puxava a espada e atacava o inimigo com sua espada. Mas lembra, você não fica parado, você sai, volta para atacar o inimigo, só que na base da espadada mesmo, entende? Você não fica parado. Alguns casos podiam existir de você recuperar a lança, sei lá, você voltar para um ponto onde tem lanças guardadas, sim, mas a maioria das vezes não. Enfim, uh, basicamente isso. Já no Oriente, a gente tem o seguinte, a gente tem uma grande diferença. A Europa valorizava muito a armadura. O Oriente, você via que as unidades tinham armaduras bem piores do que na Europa. E outra coisa que a Europa não tinha eram cavalarias de arqueiros. No Oriente, tanto no Japão, ali eu tenho uma foto de um samurai de cavalaria de cavalaria de arqueiros. E ali tem uma foto de um mongol, de um soldado mongol, né? Uma unidade de cavalaria arqueira. Basicamente, então no Oriente você tinha unidades, você também tinha unidades de cavalaria de porrada ali, de charge, pá. Mesma estratégia ali da Europa, pá, lança, né? Era a lança principal ainda e tudo mais. Mas você também tinha essa unidade de cavalaria de arco, que tem arco. Ou. Era arco mesmo, porque besta você não tinha muito no Oriente. Era difícil de achar. Era arco mesmo. Na Europa nunca teve. Tipo, a gente tem alguns relatos, mas é raro da gente ver. Nunca realmente foi usado mesmo assim. Unidades de cavalaria com arco na Europa. Não era normal lá. Já no Oriente era muito usado, tá? Principalmente pelo Império Mongol, a China também. Enfim, Oriente no geral, Japão, China, a Mongólia, etc. Como vocês podem ver, eles também tinham. Só que uma coisa que você pode ver, a diferença, ó, vocês podem ver que eles também tinham cavalarias de melee, cavalarias de corpo a corpo. Mas você pode ver a diferença que é menos armadura. Enquanto na Europa eles valorizavam mais armadura, no Oriente eles valorizavam menos armadura, mas valorizavam mais a, o poder, a sua movimentação. Só que uma coisa pra vocês entenderem, a armadura europeia não restringia tanto o seu movimento. Tinha cavalarias que os caras caíam do cavalo, os caras levantavam rapidão, lutava. Não é à toa que, tipo, templários com armaduras inteiras, peças de armaduras inteiras, metiam um pau em uma porrada de islâmicos sem armadura. Porque eles, além deles terem aquela proteção gigante contra principalmente armas de corte e perfuração, eles eles tinham sim uma agilidade, uma movimentação. Além de que cavaleiros eles tinham um puta treinamento muito bom. Enfim, eu, na minha opinião, prefiro as técnicas europeias. Eu acho que é muito mais eficiente uma armadura melhor do que uma armadura pior, que protege menos, só que você tem mais poder de movimentação. Porque elas não restringiam tanto assim. Enfim, mas vocês ainda tinham ali, ó. Na direita a gente tem uma cavalaria japonesa ali, durante o período de Sengoku, né? Cavalarias japonesas de algum clã japonês no período de Sengoku ali, usando suas lanças, as Suyari. E aí na esquerda a gente tem uma cavalaria mongol de, de corpo a corpo, tá? E a cavalaria fica desse mesmo jeito
até a criação da arma de fogo. E agora a gente vai para a criação da arma de fogo. Quando se cria a arma de fogo, a armadura se torna muito irrelevante. Sim, porque balas perfuram placas de ferro, se você não sabe. Então a armadura se torna meio inútil. Além de você poder matar o cavalo. E a armadura para cavalo era uma coisa muito cara, então era raro de se achar, tá? Não pense que tinha tanto. Então, quando a arma de fogo é criada, a infantaria consegue matar uma cavalaria, ou matar um cavalo da cavalaria. Porque o que faz uma cavalaria cavalaria é o fato de ter um cavalo, entende? Então, se tu mata o cavalo de uma cavalaria, o cara já não é mais uma cavalaria, entende? Então, eles conseguiam matar os cavalos, e muitas vezes os soldados também, em cima dos cavalos, de cavalaria, antes deles chegarem em você, com tipo, um tiro. Então você tinha ali um tiro de voleio, pro! Aí tinha uma cavalaria vindo na sua direção, pá, tiro de voleio, pou! Tu matava grande parte da cavalaria. Como as armas na época não eram tão precisas, e também você tinha um tempo de recarregamento de uma bala para outra muito longo, né? As primeiras armas você tipo não matava de uma vez, sobrevivia uma boa galerinha ainda, mas você matava muita gente nesse tiro ali. Você conseguia ter uns 2, 3 voleios antes da cavalaria chegar em você. Isso matava muito a cavalaria. E quando chegava na infantaria era muita pouca cavalaria, então ó, tanto faz. E como eu já disse, a armadura se torna meio irrelevante, porque bala perfura placas de ferro. E como eu disse, mesmo que não perfurasse, e tipo, cara, e como as balas não eram tão fortes, dependendo da distância, podia até ser que a armadura resistisse, mas como eu já disse, a armadura para cavalo é algo caro, muito caro, então era raro de se achar. Então se você. E aí era só você atirar no cavalo, o cavalo caía no chão, morria ou ficava incapacitado de se mover. E aí, como eu já disse, uma cavalaria sem cavalo não é uma cavalaria. Então, quando a arma de fogo é criada, as cavalarias param de usar armaduras, tá? Elas começam a parar de usar armaduras. E ela perde a função novamente de atacar infantarias de frente. A cavalaria continua existindo, mas para os mesmos propósitos do que o início. Ela continua servindo para flanquear inimigos, continua existindo para pegar unidades fracas e desorganizadas, e continua existindo para pegar unidades que estão fugindo, restos de unidades que sobram no final da batalha. Então a cavalaria continua existindo para isso. Só que ela não peita infantaria mais de frente. Ela não ataca mais infantaria de frente, como eu já disse. Se ela atacar uma infantaria de frente, a infantaria vai te matar. Antes de você, vai matar a maioria da cavalaria antes da cavalaria chegar na infantaria. Porque antes, arco, uma coisa que vocês têm que entender, essa coisa de filme, de que arco funciona de longe, muito de longe, não existe. Então aquelas cenas de filme de você ver os caras em cima da muralha, aí sei lá, 1 quilômetro, aí os caras, assim, uma linha gigante de infantaria, aí 1 quilômetro, aí os inimigos, aí os caras ficavam atirando, assim, os arcos, aí matavam, não existia, sabe por quê? Porque a distância era tão longa, é uma distância longa, se você atira longe com arco, é, perde a precisão. Mais longe, menos precisão e poder de impacto a sua flecha tem. Então se você atirasse de longe, tipo, se o cara tivesse uma armadura talvez básica, não precisava nem ser complexa, uma básica, a sua flecha não perfurava ele. Não perfura. Ela podia dar uma machucadinha, ela podia dar uma cortadinha assim, mas a maioria das vezes ia só bater, sabe? Não ia ter efeito. Porque a sua flecha não tem mais precisão. Muitas você também ia errar muita flecha. É muito difícil acertar a flecha de uma distância grande, gente. Vocês não estão. É muito difícil. Na vida real, eles não são elfos de RPG
ou de Senhor dos Anéis. É difícil pra cacete acertar um arco, ou um alvo com um arco de longe, entende? É por isso que a besta era tão valorizada, porque, tipo assim, continuava sendo de longe meio inútil, mas pelo menos você conseguia acertar um pouco mais de longe. A sua flecha tinha efeito um pouco mais de longe com bestas, porque as bestas elas tinham uma força, e ela jogava a sua flecha mais de longe com mais força, então tinha menos chance de você errar e ela ainda tinha efeito um pouco mais longe, tá? Mas enfim, antes como eu disse, os arqueiros só iam começar a tirar flecha numa cavalaria e ter efeito de uma distância razoável. Não perto, mas de uma distância razoável. De muito longe eles não iam ter feito. Entende? Além de que, se fossem cavaleiros com armaduras full peça de armaduras ferro, muitas flechas suas não iam ter efeito nenhum. Então, mesmo com arqueiros, não adiantava muito você meter flecha num cavaleiro. Só que o que adiantava era atirar nos cavalos. Então, sim, os cavaleiros tinham muitos problemas com arqueiros porque as flechas conseguiam matar os seus cavalos. Só que não era o tempo todo que os arqueiros conseguiam acertar muita flecha na cavalaria. Lembra que tinha muito menos arqueiro do que infantaria, então nem sempre os arqueiros estavam focados, estavam conseguindo focar numa cavalaria. Então, tipo, os arqueiros estão lá focando numa coisa, aí, sei lá, a cavalaria aparece do nada pra atacar a unidade. Muitas vezes eles não conseguiam parar o que eles estão fazendo e começar a atirar na cavalaria. E, tipo, lembra que eles têm que estar de uma distância razoável, então eles iam ter que estar perto daquela infantaria. Se eles estão perto de outra infantaria, do outro. Um pouco, tipo, não precisa nem ser do outro lado da batalha, só um espaço longe. Para as flechas deles terem feito, eles teriam que chegar mais perto daquela infantaria para as flechas terem feito. Até lá, a cavalaria já chegou naquela infantaria. Então, tipo, só seria útil quando a cavalaria ataca um lugar onde já tem unidades de longa distância, arqueiros e homens de besta no local. Beleza? Só que com a arma de fogo, já a arma de fogo tinha um poder de distância muito maior do que uma besta. E perfurava a armadura. E você. E tipo. E por esses motivos, acabou que a cavalaria parou de usar armadura e parou de atacar de frente as infantarias. Porque agora as infantarias tinham armas de longa distância, entende? Antes, você tinha os arqueiros e a infantaria. A infantaria não tinha arma de longa distância. Agora, a infantaria tem arma de longa distância. Então, não tem mais esse bagulho de você atacar uma infantaria e aí, tipo, você só recebe muito prejuízo se tiver arqueiro perto. Não, a infantaria tem as armas, entende? Uma coisa que o exército francês fazia muito nas guerras napoleônicas era que todo membro até de uma infantaria ele tinha o seu mosquete com uma baioneta na ponta e uma espada pra matar os inimigos de longe. E se o inimigo chegar perto, eles tinham a superioridade de uma espada, entende? Que era muito melhor corpo a corpo no combate. No combate corpo a corpo, uma espada era bem melhor. Só se fosse realmente uma cavalaria que, pelas armas ser um pouco mais longa, talvez a arma seja um pouco mais. A baioneta na arma seja melhor. Que serve como uma lança curta. Enfim, então não tem mais motivo para a cavalaria ter armadura. E ela para de atacar de frente a infantaria, porque a infantaria tem armas agora. E as armas são. E uma bala de uma arma é muito mais fatal. E é muito mais preciso do que uma flecha de um arco ou de uma besta. E tem uma distância muito maior também. Então ela perde a função de atacar de frente os inimigos e fica só na base do flanco
pegar unidades fracas e desorganizadas e pegar o resto das unidades que sobram, unidades que estão tentando fugir, tá? E também, agora você tem cavalarias com armas de fogo. Cavalarias com armas de fogo continuam não peitando infantarias, tá? Mas a diferença é que é o seguinte: as cavalarias que não tinham arma de fogo, quando ia flanquear ou pegar uma unidade fraca, desorganizada, ou alguns inimigos restando, eles iam lá e fisicamente atacavam. Só que as cavalarias com arma agora, elas tinham uma função muito importante. Elas conseguiam, elas tinham o poder da distância e da velocidade. Enquanto cavalarias sem armas de fogo só tinham o poder da velocidade, agora existiam cavalarias com armas. Agora existiam o poder da velocidade do cavalo e das armas. Então essas cavalarias, elas flanqueavam várias unidades e começavam a meter bala, velho. E aí se aquela unidade virasse pra atacar eles, o cara fugia, tá ligado? Eles fugiam do local, entende? Então, tipo assim, cavalarias com armas começaram a ser muito usadas. No início, né, da criação das armas, que são mosquetes e tudo mais, a gente tem os dragões, que são essas unidades de cavalaria com armas. E aí depois, né, que a causa das apanhos mais armas, as armas vão ficando um pouco mais desenvolvidas, perde esse nome, mas são outras unidades com cavaleiros com arma, tá? Quando que cavalarias param de ser usadas nas batalhas? Primeira Guerra Mundial. Porque é o seguinte, antes, antes porque na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, seguinte, cavalaria não tem mais motivo de si, sabe por quê? Porque enquanto antes, beleza, uma infantaria dava tiro, só que pra ela recarregar pra dar tiro de novo, demorava, entende? Demorava. E o sistema de batalha era um sistema de linhas. Então demorava e era um sistema de linhas. Então você ainda conseguia flanquear com a cavalaria e dar um charge nos caras, por exemplo, sabe? Pegar eles distraídos ou algo do tipo. Porque eles estavam ali naquela formação de linha e numa formação de linha, se você dar uma volta e começar a tirar na unidade que tá te atacando tipo, por trás é meio difícil. E também no início você dava um tiro, demorava pra você recarregar o mosquete. Então a cavalaria tinha muito tempo até chegar em você. Com a era vitoriana, né, que as armas foram ficando mais avançadas, que as armas começaram a ser semi-automáticas, que é pou, tch, 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 pou, não é mais pou. Aí, sei lá, bota uns 10 segundos aí, sei lá, mano, uns bons segundos. Sabe? Porque demorava muito você carregar o mosquete. Você tinha que abrir a escotilhazinha, botar pólvora, fechar a escotilhazinha, botar a bala na ponta, pegar o ferrinho que ficava, empurrar com o ferrinho a bala até o fundo do cano, tirar o ferrinho, guardar o ferrinho. Aí você destravava a arma, aí você podia atirar. Entende? E aí pra recarregar o mesmo processo e atirar de novo. Entende? Já na época vitoriana as armas começaram a ficar semi-automáticas. E aí era pou, tch-tch-pou, 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 tch-tch-pou. Só que as cavalarias continuavam sendo usadas porque essas armas semi-automáticas eram muito caras. Então, em guerras, os governos não conseguiam pagar essas armas semi-automáticas para um exército grande. Então, as cavalarias continuavam sendo usadas. Porque as armas das infantarias em guerras grandes não eram tão ruins quanto o mosquete. Eram basicamente mosquetes que carregavam um pouco mais rápido. De vez em você ter que fazer todo aquele processo, normalmente era um mosquete que se atirava, aí você tinha que abrir a escotilhazinha, aí você botava a bala, fechava, botava a bala, fechava a escotilhazinha, aí você puxava o destravamento e aí atirava. Era mais rápido, era bem. Mas não era tão rápido quanto uma semi-automática como a Winchester ou outros modelos, principalmente de Velho Oeste.
Ou uma carabina, por exemplo. Pou, que era pou, titipou, titipou. Era bem rápido, entende? Era um pouco mais demorado. Não tanto quanto o mosquete, mas era mais demorado. Então as cavalarias continuavam sendo usadas. Com a Primeira Guerra Mundial, os exércitos, as infantarias, os exércitos, a grande massa, as piores unidades tinham armas semi-automáticas. Então, basicamente, e o modo de batalha mudou, não é mais de linha, agora é esquadrão. Você tem esquadrões, você tem grupos, não é mais trincheiras, não é mais batalha de linha, entende? Então, se uma cavalaria te flanqueia, mano, é só você virar de costas e pou, tch, pou, tch, pou, tch, pou, tch, pou. Mano, você vai matar uma caralhada de cavalo. Até eles chegarem em tudo, tu já matou toda a cavalaria. Tá ligado? Então os caras chegando em tudo, você já matou muita cavalaria. Então, na Primeira Guerra Mundial, a cavalaria era inútil. E parou de ser usada. Na Primeira Guerra Mundial, eles usavam, sabe pra quê? Pra tipo, acabou o campo de batalha ali, acabou a batalha. Aí eles landam a cavalaria pequena ali pra pegar uns sobreviventes, tá ligado? Era pra isso. Segunda Guerra nem usavam mais pra nada mesmo. Segunda Guerra não usavam literalmente pra nada. Tá ligado? Primeira Guerra só usavam pra matar os poucos soldados que sobravam no campo de batalha, sabe? Era muito pouco mesmo que a cavalaria servia. Então, tipo, na Primeira Guerra Mundial, praticamente a cavalaria se tornou inútil. Porque você continua. Porque um soldado matava muita cavalaria, entende? Muita cavalaria. Aí você fala, ah, mas a cavalaria com arma, por que não continua a cavalaria? Cara, porque é o seguinte. Já não importava mais a velocidade, sabe? Porque o carregamento, você atirar uma bala e poder atirar a próxima era questão de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, sabe? Era muito rápido. Então, a velocidade era grande bosta agora, sabe? Não servia muito pra nada, sabe? E também cavalaria não podia passar em qualquer terreno. Uma coisa que você tem que entender de cavalaria é que cavalaria só é muito seletivo. Cavalaria não pode passar por vegetação. Tipo, ela consegue passar, mas ela não consegue lutar em vegetações, em lugares de vegetações densas, com árvores, com obstáculos na frente, com relevo muito zoado, sabe? Tinha que ser um lugar ali plano, com relevo mais de boa. Não podia ser um zigue-zaguezão assim no chão, sabe? Senão o cavaleiro não conseguia andar ali. Um lugar com muito obstáculo, com muitas pedras grandes, não conseguia. Com muitas árvores, muitos arbustos na frente, não conseguia. Sabe? Então era muito seletivo o lugar em que a cavalaria podia passar. Tipo, um soldado conseguia matar muita cavalaria facilmente. Então, a cavalaria praticamente parou de ser usada na Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial foi quando a cavalaria praticamente não era mais dada. Só servia para eliminar os soldados que sobravam quando uma batalha acabava. Porque ainda ficavam uns caras no chão vivos se contorcendo, ou uns caras fingindo de morto, ou uns caras se arrastando, vivos se arrastando de fininho pra sair dali, sabe? Então os caras mandavam umas cavalarias ali pra pegar essa galera que sobrevivava, porque não pode deixar a gente vivo. Enfim, era pra isso. E a Segunda Guerra Mundial já não usavam mais pra nada, praticamente. E aí, cavalaria hoje em dia só serve pra polícia e guardas. Só a polícia mesmo. Guerra, exército, não. Você só pra polícia mesmo, porque não é normal você ter. Porque, tipo. Não é normal você ter um cidadão com uma arma automática. E alguns países têm, mas tipo, mesmo que tenha, não é normal que você tenha muitos cidadãos em um lugar com várias armas automáticas. Se você tiver um cidadão ou outro ali com uma arma automática, pode ser que ele consiga matar muita gente ali no local, mas tipo, isso é raro de acontecer, tá ligado? É raro de acontecer de, sei lá, um civil pegar uma arma automática e sair metendo bala na polícia em alguma outra coisa. Então, tipo, ainda usam cavalarias em policiamento, pra polícia hoje em dia, mas exército, assim. Exército é decorativo, é tipo. Decorativo ou pro oficial não ter que ficar andando, tá ligado? É pro oficial não andar
e simbolismo. É isso, tá ligado? Basicamente isso. Valeu, galerinha. Até um outro vídeo. E se inscreva no canal se você gostou do vídeo, quer mais conteúdo. Dá like se você gostou do vídeo. E se você quiser um tema pro próximo vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até mais.